Terror Halloween, um encontro inquietante com Michael Myers na minha própria casa. Há 4 anos, eu levei minha irmã mais nova e 2 amigas dela para fazer trick or treating, pedir doces de porta em porta no Halloween. Eu tinha 18 anos na época, e durante a história, eu tinha 14 anos. Minha irmã mais nova tinha apenas 7 anos na época, junto com suas 2 amigas, uma das quais chamarei de Mary, por questões de privacidade. Eu não tinha planos para aquela noite, então, de certa forma, eu estava feliz que meus pais me fizeram acompanhar as crianças. Além disso, de forma discreta, pedi à minha irmã que enchesse uma sacola extra de doces para mim a cada casa. Nesse ponto, estávamos a mais de 1 milha de distância da minha casa. As sacolas das meninas estavam quase cheias de doces, e eu as orientei a começar a retornar na direção da nossa casa. As meninas estavam se aproximando da porta da frente de uma casa na esquina, do outro lado da rua, de um antigo parque comunitário fechado. Essa casa já se destacava das demais no quarteirão, pois estava cercada por uma cerca de madeira de cerca de 3 metros de altura, exceto pela passagem e pela entrada da garagem. Havia também várias árvores e arbustos crescendo no gramado da frente, quase bloqueando a visão da casa em si. As meninas tentaram encontrar a campainha, mas logo me chamaram, dizendo que não havia uma. Eu respondi dizendo para elas apenas baterem na porta. Minha irmã bateu na porta 3 vezes em intervalos diferentes, e então eu disse para elas ignorarem aquela casa. Enquanto as 3 meninas desciam os degraus da varanda, a porta da frente da casa rangeu, e alguém pôde ser visto espiando de trás da porta, que estava entreaberta. As meninas voltaram correndo para a varanda e gritaram "Trick or treat", gostosuras ou travessuras, da calçada. Tudo o que eu pude ver foi um braço se estendendo de trás da porta e depois o dedo indicador da pessoa se levantou como se dissesse 1 segundo. O braço meio assustador recuou para dentro da casa, e a visão disso, sem ver um corpo, tornou a situação realmente estranha. A porta se fechou, e por cerca de 20 segundos, as meninas ficaram lá paradas na varanda. Eu estava prestes a perguntar o que estava acontecendo, mas novamente, a porta da frente se abriu, desta vez apenas um pouco. Novamente só vi um braço se estendendo. No entanto, dessa vez, pude ver a pessoa acenando com a mão, como se estivesse chamando as meninas para entrar na casa. Minha irmã e suas amigas começaram a entrar na casa antes de sequer olharem para mim em busca de aprovação. Nesse momento, algo em meu estômago me disse que algo não estava certo. Eu gritei para as meninas voltarem, e o perturbador foi que assim que gritei, a pessoa fechou a porta da frente quase batendo-a na cara delas. As 3 meninas voltaram correndo para mim. Eu disse a elas que já havia sido o suficiente de trick or treating por aquela noite, orientando-as a continuarem caminhando em direção à nossa casa. Mantive meus olhos na casa, mal conseguindo ver através dos arbustos que estavam na frente dela. Eu vi as persianas de uma das janelas dianteiras se mexendo e pude ver um homem mais velho sentado perto da janela. Continuamos andando até chegar à nossa casa, onde contei a meus pais o que havia acontecido. Eles ligaram para os pais das amigas da minha irmã, e todos nós tivemos uma longa conversa sobre o assunto. Decidimos ir até a casa, separadamente, com minha mãe falando com a polícia pelo telefone. Ao chegarmos à casa, soubemos antes mesmo da chegada da polícia, de um vizinho, que a casa estava vazia havia meses. O pai de Mary foi o primeiro a perceber o que estava acontecendo de fato. Um predador sexual, ou talvez algo ainda pior, estava se escondendo na casa na noite de Halloween, aguardando atrair crianças inocentes para dentro da casa e fazer algo terrível. E o que me assusta até hoje é que minha irmã e suas amigas estavam prestes a entrar naquela casa antes que eu as impedisse. O Halloween pode ser uma época muito perigosa. 2 anos depois, na noite de Halloween, eu estava em casa e, na maior parte do tempo, estava tudo bem. Como o Halloween caía em uma sexta-feira, todos os meus amigos estavam fora em festas. Eu, por outro lado, estava fazendo lição de casa. Embora não fosse uma das noites mais emocionantes, eu não estava muito preocupado. Eu realmente precisava terminar essa lição de qualquer maneira. Meus pais estavam distribuindo doces para as crianças que vinham pedir trick or treat, como costumavam fazer.
Minha casa não costumava receber muitas crianças, porque somos praticamente a única casa na quadra que distribui doces, então muitas vezes é ignorada, porque não vale a pena o tempo delas. Mais tarde naquela noite, minha mãe me chamou e pediu para eu ficar de olho na porta para os pedidos de trick or treat, pois nossos vizinhos haviam ido até lá pedir ajuda com as fantasias deles para uma festa. Eles e meus pais foram para o andar de cima para trabalhar nas fantasias, me deixando sozinho no andar de baixo. Não me importei, já que tinha terminado a lição e poderia jogar meu PS4 enquanto escutava os toques na porta, que estava próxima. Apenas mais alguns pedidos de trick or treat vieram ao longo de uma hora, o que era bastante típico para a região. No entanto, por volta das 23h, 23 horas, ouvi um toque na porta. Estranhei, já que quase uma hora havia se passado desde o último toque, e era bastante tarde para as crianças ainda estarem fora. Peguei alguns doces e me dirigi à porta. Vale ressaltar que há uma pequena sala entre a porta da frente e a sala de estar, e quando atendemos a porta, certificamos-nos de trancar a porta que leva à sala de estar, para que nossos cachorros não saiam correndo e comecem a latir. Eu fiz a mesma coisa aqui. Quando abri a porta, me deparei com um homem surpreendentemente alto, com pelo menos 1,90 m, usando uma fantasia de Michael Myers. Não era uma fantasia barata, parecia bastante cara. Ele ficou parado em minha frente, sem dizer uma única palavra. Eu achei isso estranho, já que geralmente se diz trick or treat nessas situações. Mas ele só ficou me encarando, e parecia que estava tentando vender o personagem e me deixar desconfortável. Fiquei um pouco intimidado, já que sou pequeno para um homem com apenas cerca de 1,78 m, 1,78 de altura. Decidi quebrar o silêncio constrangedor e disse trick or treat por ele, enquanto lhe entregava alguns doces. O que aconteceu a seguir foi algo que me deixou incrivelmente desconfortável. Em resposta ao oferecimento dos doces, ele deu alguns passos para dentro da minha casa. Nesse ponto, meu desconforto se transformou em ansiedade. Você não entra na casa das pessoas sem permissão. É uma espécie de regra não escrita. Mas ali estava ele, bloqueando meu único caminho de saída, segurando algo em seu bolso. Eu não queria olhar, mas minha mente presumiu que era uma arma. Eu estava perdido e não sabia o que fazer, congelado de medo. Não conseguia me mover nem tomar qualquer atitude para me proteger. Foi uma sensação estranha, quase como se estivesse sonhando e não tivesse controle sobre meu corpo. Naquele momento, o homem tirou a máscara e disse, de maneira descontraída, que estava apenas brincando comigo. Ele disse que estava pregando uma peça e perguntou se tinha me assustado. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Ele estava falando comigo como se fosse uma brincadeira normal, enquanto eu estava completamente aterrorizado. Por dentro, eu estava em pânico, mas consegui responder: sim, você me assustou. Ele guardou o suposto objeto em seu bolso, o que me trouxe um enorme alívio, e disse que não tinha vindo realmente para pedir doces, mas perguntou se podia pegar alguns mesmo assim, pois estava com muita fome. Eu nem hesitei em entregar os doces a ele, porque eu simplesmente queria que ele saísse de casa. Ele então começou a falar sobre como tinha acabado de sair da festa de Halloween de um amigo e viu que as luzes da minha casa estavam acesas. Então, resolveu fazer essa brincadeira. Ele disse que era dono de um estúdio de tatuagem, a cerca de 1 hora de distância, e sugeriu que deveríamos nos encontrar em algum momento. Eu concordei com tudo o que ele disse, não porque eu estava interessado em nos encontrarmos, mas porque eu só queria que ele saísse. A conversa se arrastou por um tempo, apesar de ter parecido uma eternidade, enquanto ele continuava falando sobre suas peripécias na festa. Eu estava me sentindo completamente desconfortável e inseguro em minha própria casa. Finalmente, ele deu um passo para trás, colocou a máscara de Michael Myers de volta e disse que tinha que ir embora. Eu estava aliviado, e antes que eu pudesse processar completamente o que havia acontecido, ele saiu, fechando a porta atrás de si. Fiquei ali, parado, processando a situação. Foi um alívio enorme quando ouvi o carro dele partir. O que aconteceu naquela noite foi surreal e aterrorizante. Enfrentar um completo estranho na minha própria casa, bloqueando a única saída, foi uma experiência que nunca esquecerei.
Embora eu tenha sorte de que ele não tenha causado mal algum, ainda me lembro da sensação de impotência que senti naquele momento. A partir daquele dia, o Halloween nunca mais foi o mesmo para mim, e me tornei muito mais cauteloso sobre quem eu abro minha porta naquela noite. Há pessoas estranhas e perturbadoras por aí, e eu tive sorte de que esse homem não era um completo psicopata, mas eu sempre me pergunto o que poderia ter acontecido se as coisas tivessem tomado um rumo diferente. Terror noturno no escritório. Uma noite de mistério e perigo. Essa história sinistra aconteceu comigo cerca de 6 meses atrás, enquanto eu ainda trabalhava no meu emprego anterior, e pensei em compartilhá-la enquanto ainda está fresca em minha mente. Eu estava no escritório em um dia trabalhando até tarde, e o resto dos meus colegas de trabalho estavam indo embora para compartilhar um táxi para casa, então eu seria o único no prédio, já que nosso chefe não tinha aparecido no trabalho nos últimos dias. Achei curiosa a coincidência de ele ter parado de aparecer justamente no Dia dos Namorados, mas ninguém sabia ao certo se ele estava vendo alguém, embora tivesse vindo para o trabalho em sua motocicleta com mais frequência ultimamente. Na verdade, eu não me importava muito com todas as fofocas, mas estava ficando cansado de todo o assunto, já que parecia que era tudo que as pessoas conseguiam falar na época. O forte cheiro de perfume no escritório e o presente misterioso em sua mesa também tinham todo mundo falando. Inicialmente, foi até legal não ter o chefe por perto, mas infelizmente o alarme de segurança começou a dar problemas, e eu precisava da assinatura dele para aprovar o custo de chamar alguém para consertá-lo. Além disso, a chave da sala de suprimentos desapareceu desde que ele saiu, e ele não tinha respondido a nenhuma das minhas mensagens sobre isso ou sobre o alarme, o que foi surpreendente porque ele era o tipo de pessoa que geralmente levava as coisas muito a sério. Justo quando meus colegas estavam prestes a sair do prédio, eles perguntaram se havia alguém me esperando, porque havia alguém dentro de um carro no estacionamento do lado de fora. Eles pareciam genuinamente perturbados quando eu disse que não estava esperando ninguém, e todos decidiram sair discretamente juntos, me pedindo para ter cuidado. O que foi realmente estranho é que quem quer que fosse não tinha nenhum motivo para estar ali, mas eu inicialmente ignorei e pensei que o carro teria ido embora quando eu fosse observar o estacionamento por conta própria. Cerca de meia hora depois, recebi uma mensagem no meu telefone de Josh, um dos meus colegas de antes. Para ser sincero, eu estava tão focado no meu trabalho que tinha esquecido completamente do assunto. Não respondi à sua mensagem imediatamente, mas eventualmente encontrei uma desculpa para passar pela frente do escritório do meu chefe, que tinha vista para o estacionamento. Eu entrei no escritório e olhei pela janela. Enquanto eu abaixava as persianas lentamente, fiquei surpreso ao ver alguém ainda esperando no estacionamento. Isso era altamente incomum e me deixou meio arrepiado, já que o carro estava estacionado tão perto do meu. Eu não conseguia identificar quem era, mas olhando mais de perto, eu podia ver que definitivamente era um homem fumando um cigarro. Não havia nada familiar nele e eu não reconheci o carro. Como eu era a única pessoa no escritório, não consegui me livrar dessa sensação estranha de que ele realmente estava me esperando por algum motivo e que seria impossível chegar ao meu carro sem que ele me visse. Rapidamente voltei para a minha mesa e peguei meu telefone para tirar uma foto e confirmar com o Josh se era o mesmo carro de antes. Enquanto eu esperava a resposta do Josh, o presente na mesa chamou minha atenção. Pensei que talvez fosse um perfume, o que explicaria o forte cheiro dentro do escritório ultimamente, mas também fiquei curioso para saber se era realmente um presente de Dia dos Namorados e por que ainda estava na mesa dele. Parecia estranho deixá-lo no escritório. À medida que eu abria a caixa lentamente, fiquei surpreso ao ver um passaporte dentro. De repente recebi uma nova mensagem no meu telefone. Inicialmente fiquei confuso com a resposta dele, mas quando olhei novamente para a foto, pude ver que o carro estava vazio. Eu tinha sido tão rápido em tirar a foto que nem tinha percebido. Imediatamente dei uma olhada rápida pela janela novamente. O carro ainda estava lá, mas sem ninguém dentro. Parecia tão estranho abandonar o carro no meio da noite, especialmente em uma noite fria de fevereiro. Estava ficando tarde e eu ainda tinha algumas horas de trabalho para colocar em dia,
Então decidi voltar a isso, na esperança de que o carro já tivesse ido embora quando eu terminasse. Algumas horas depois, fiquei um pouco curioso para saber por que o Josh não tinha mandado mais mensagens. E foi aí que percebi que a bateria do meu telefone estava descarregada. Eu estava cansado demais para ficar recarregando o telefone no escritório, então fechei tudo e desci cautelosamente para o estacionamento. Enquanto saía do prédio, senti um calafrio repentino, mas não sabia se era por causa do ar frio ou por ver o mesmo carro velho ainda estacionado e abandonado do lado de fora. Algumas coisas começaram a passar pela minha cabeça naquele momento, como talvez ele tivesse bebido demais e decidido ir a pé para casa, ou o carro estivesse extremamente baixo de gasolina, mas lá no fundo eu tinha um pressentimento ruim. Conforme me aproximava do carro, pude ver pontas de cigarro espalhadas pelo chão, sugerindo que ele tinha estado esperando muito mais tempo do que eu pensava. Parecia muito estranho simplesmente ir embora depois de esperar por tanto tempo. Continuei em direção ao meu carro e olhei uma última vez para o prédio, o que me lembrou do passaporte na mesa que eu tinha esquecido completamente de guardar de volta na caixa depois de ser distraído pelo telefone, sabendo que meu chefe ficaria completamente furioso se descobrisse que alguém tinha bisbilhotado o escritório dele. Relutantemente voltei para o prédio, já que já tinha trabalhado até tarde e realmente não queria acordar mais cedo na manhã seguinte, só para garantir que eu fosse o primeiro a chegar ao escritório. Eu sabia que havia uma chance de ele nem sequer aparecer no dia seguinte, mas não estava disposto a arriscar. Não me dei ao trabalho de acender as luzes, pois conhecia o caminho e ia ser rápido entrar e sair. Foi quando cheguei ao escritório do meu chefe que notei algo muito estranho. A cadeira que estava atrás da mesa tinha sido movida, e tanto a caixa quanto o passaporte haviam desaparecido. Eu tinha saído do escritório por apenas alguns minutos, então parecia plausível que quem quer que fosse ainda estivesse dentro do prédio comigo. Por isso fui rápido em observar o restante do escritório. Apesar do momento intenso de silêncio, comecei a me sentir um pouco aliviado ao ver o mesmo e familiar escritório com o qual eu estava acostumado, e não havia mais nenhuma indicação de que alguém mais estivesse lá. No entanto, esse momento de silêncio e alívio foi rapidamente diminuído por um baque alto vindo da sala de suprimentos. Parecia algo muito pesado batendo no chão. Enquanto eu tentava descobrir o que poderia ter causado um barulho tão alto, de repente ouvi o som de uma comoção vindo de trás da porta. Depois de perceber que alguém estava na sala de suprimentos, que exigia uma chave para abrir, comecei a supor que era meu chefe ou alguém com acesso ao escritório. Mas quando abri a porta, vi algo que nunca esquecerei e que continua assombrando meus sonhos mais sombrios. Minha reação imediata foi sair correndo do escritório e ir direto para o meu carro. Justo quando estava prestes a ligar a ignição, olhei instintivamente para cima e vi a silhueta escura de um homem parado na mesma janela do escritório. Eu não conseguia ver o rosto, mas sabia que estava sendo observado. Girei a chave e meu coração afundou quando o motor falhou em ligar. Tentei novamente, repetidamente, antes de olhar para o escritório novamente, horrorizado ao ver que a figura escura havia desaparecido. Girei a chave uma última vez e, para minha sorte, o motor tremeu e ligou. Parti dali e fui direto para a delegacia mais próxima. Quando cheguei lá, contei tudo para eles. Graças à foto que tirei do carro estacionado do lado de fora, juntamente com uma descrição parcial do motorista, a polícia conseguiu fazer uma prisão e identificou o motorista. Chocantemente, descobriu-se que não era meu chefe afinal, mas um parente dele com um histórico criminal violento. Aparentemente, meu chefe queria surpreender sua jovem namorada com uma viagem ao Brasil, convidando-a para seu escritório e presenteando-a com um novo passaporte que ele havia providenciado. Mas, em vez disso, ela queria terminar tudo, e em um acesso de raiva desesperada, ele a matou a sangue frio e fugiu para se esconder. Na tentativa de encobrir seu crime, ele convenceu seu irmão a vir ao escritório para recolher o corpo e se livrar dele. Nunca vou esquecer aquela noite, ou os dias em que pude sentir o cheiro de seu perfume, enquanto seu corpo sem vida permanecia escondido atrás daquela porta, enquanto eu continuava com o meu trabalho diário, e o pensamento aterrorizante de estar sozinho à noite no escritório com um criminoso violento.
Só posso imaginar o que poderia ter acontecido se eu não tivesse saído do prédio ou dirigido embora a tempo suficiente. Considero-me muito sortudo. Nunca mais vi meu chefe depois disso. Na verdade, ninguém o viu. Ele se tornou um fantasma. Sua última localização conhecida foi em algum lugar no Rio, e foi isso. Algumas semanas depois, pedi demissão do meu emprego e comecei a trabalhar na segurança do subnível de um hospital local. Foi meio que um passo atrás, e eu tinha sérias reservas sobre trabalhar tão perto da morgue, mas eu não achava que nada poderia ser pior do que aquela noite assustadora no escritório.